Hoje estamos começando mais um tema aqui no nosso curso de Física no canal Ciência TV. A partir de agora, nas próximas aulas, vamos ver um pouquinho mais a respeito de vetores. Lembra da escola? Vetores, o que é um vetor? Então, hoje vamos começar de uma maneira tranquila, para nas próximas aulas ir aprofundando um pouco mais o nosso conhecimento a respeito disso. O que nós vamos fazer hoje? Vamos definir, vamos tentar entender o que são grandezas escalares e grandezas vetoriais e descobrir então para que serve um vetor, ok? Então vamos começar diferenciando grandezas escalares e grandezas vetoriais. Então, primeiro, o que é uma grandeza? Grandeza, uma grandeza física, né? É aquilo que nós temos que individualiza uma propriedade física. Então, massa, por exemplo, é uma grandeza física. Tempo é outra grandeza física. Força, são inúmeras as grandezas físicas. E nós, quando vamos classificar, a gente consegue perceber que essas grandezas físicas podem ser classificadas de duas maneiras distintas, escalares e vetoriais. O que significa, então, qual é a diferença entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial? As grandezas vetoriais, elas são um pouco mais complexas do que as grandezas que são escalares. Além de ter tudo que uma grandeza escalar precisa para ser definida, a grandeza vetorial também precisa de uma direção e um sentido. Ela não se define por completo sem nós termos direção e sentido, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer para a gente aqui algumas grandezas e nós vamos ver se elas são escalares ou vetoriais. Vamos começar aqui, ó, pela massa. A massa de um corpo, por exemplo, a sua massa. O que a gente pode perceber? Eu trouxe aqui uma barra de ouro, certo? Que tem 1 quilo, correto? Então a gente sabe que essa grandeza aqui que nós estamos discutindo é massa. Será que para eu definir 1 quilo, quando eu falei esta barra de ouro possui 1 quilo de massa, será que ela já se definiu ou será que eu preciso dar direção e sentido? Eu não quero entrar em detalhes do que é direção e do que é sentido. A gente vai ver na próxima aula isso, com mais detalhes, tá? Mas pra gente, por hora, basta saber o seguinte. Direção pode ser horizontal, vertical ou diagonal. E o sentido é se é para a direita, se é para a esquerda. Porque, por exemplo, se eu tenho uma direção horizontal, ela pode ser tanto para a direita quanto pode ser para a esquerda, correto? Vertical. Se a direção for vertical, ela pode ter um sentido para cima ou para baixo. Então, será que faz sentido pensar em 1 quilo para a direita, 1 quilo para a esquerda, 1 quilo para cima, 1 quilo para baixo? Ou quando eu falo, minha barra de ouro tem 1 quilo, será que eu preciso falar mais alguma coisa? Não. Quando eu falei 1 quilo, eu já defini toda essa grandeza que é a massa. Então, massa, por não precisar ter nem direção, nem sentido, é uma grandeza que nós vamos chamar de escalar. E eu vou adotar a letrinha E aqui para abreviar, que ela é escalar. Tranquilo? Vamos trazer uma outra aqui? E se eu fosse pensar em tempo? O relógio aqui. Existem diferentes tipos de tempo. Isso a gente vai discutir numa próxima aula, numa próxima oportunidade. Aliás, numa próxima oportunidade, nós vamos discutir relatividade. E aí nós vamos destruir o conceito de tempo que nós temos, certo? Por hora, nós vamos saber só se ele é escalar ou se ele é vetorial. Quando eu falo 3 horas da tarde, existe 3 horas da tarde para a direita, para a esquerda? Não, né? 3 horas da tarde são 3 horas da tarde. Então isso aqui a gente sabe que é tempo. E o tempo, portanto, se não precisa de direção nem sentido, ele é também uma grandeza escalar. Tranquilo? Vamos para mais uma aqui, para aprofundar mais. Esse aqui já é um pouco mais complicado, que às vezes surgem algumas dúvidas. Distância. Vamos imaginar que eu queira saber a distância entre o Parque do Anhangabaú, difícil falar, né? E este ponto aqui na Rua Boa Vista, correto? Então eu vou pegar aqui uma reta, vou traçar essa reta, ficar bonitinho aqui, tranquilo? E vou falar para você, vou te contar, que a distância, que eu vou abreviar como D aqui, vamos imaginar que seja de 2 quilômetros. A gente sabe que a unidade oficial de distância é em metro, tá? Então aqui seriam 2.000 metros.
Mas vamos olhar para o conceito, para a grandeza distância. Faz sentido eu falar em distância para a direita, distância para a esquerda? Pode ser que sim. Mas não é o termo distância exatamente que faz sentido. Então, quando eu falo distância de um ponto a outro, ele é uma grandeza escalar. Então, eu vou deixar anotadinho aqui em cima para que não haja dúvida. Então, distância, ela é escalar. Ok? Vou deixar anotadinho aqui como um E. Só que, quando eu penso em deslocamento, a coisa muda de figura um pouco. Porque a distância de um ponto a outro são 2 quilômetros. Agora, uma coisa é de pensar que eu tenho um rapazote aqui e esse rapazote vai se deslocar para cá, correto? De um ponto a outro. Portanto, ele poderia ter feito o contrário, ele poderia ter saído desse ponto para ir para este ponto. Então, aqui envolve mudança de posição. Mudança de posição. E quando eu tenho mudança de posição, eu tenho uma coisa chamada deslocamento. Então, o meu deslocamento, embora eu também meça em metro, possa medir em quilômetro também, ele não é escalar. Ele é uma grandeza vetorial, porque eu precisei definir uma direção e sentido. Por exemplo, eu posso sair do térreo de um prédio e ir até o 10º andar que está a 30 metros de altura. A distância entre os pontos são 30 metros. Mas se eu sair do térreo, do zero, e vou até o último andar, até a cobertura, eu me desloquei 30 metros. Uma coisa é eu ir para cima e a outra coisa é eu ir de cima para baixo. Então eu tenho, embora eu tenha a mesma direção, que é vertical, nós temos sentidos diferentes. Um é de baixo para cima, quando eu estou subindo, e o outro é de cima para baixo, quando eu estou descendo. Então, às vezes sobra uma dúvida aqui, então é importante saber diferenciar distância de deslocamento. Então, distância é uma grandeza escalar, a distância entre dois pontos é escalar, e o deslocamento, então, quando envolve mudança de posição, ele é uma grandeza vetorial. Ok? Bom, então o que eu pensei? Estou pensando aqui em distância entre dois pontos, eu estou pensando que isso é unidimensional, numa única dimensão. E se eu levasse isso, então, para duas dimensões, certo? Por exemplo, quando eu penso numa área. Pensa na planta de um apartamento. Você vai comprar um apartamento ou você vai alugar um apartamento. O apartamento tem 100 metros quadrados, vamos supor. Metro quadrado, a unidade na verdade é metro, né? Quando a gente fala em metro quadrado, eu multiplico metro por metro para definir área. Faz sentido falar em 5 metros quadrados para a direita? 5 metros quadrados para cima? Ou então pensando assim, passou por aqui 5 metros quadrados para a direita. Isso não tem o menor cabimento, correto? Então, área, que é o que nós estamos medindo aqui, né? Nesse caso aqui, a área, ela é medida, é uma grandeza, perdão, escalar, correto? Tranquilo isso? E se eu for pensar agora em 3 dimensões, quando eu trago o volume de um objeto. Por exemplo, eu tenho um cubo aqui, que ele tem uma profundidade, ele tem uma altura e ele tem uma largura. Ou então quando eu penso numa esfera, correto? O que eu tenho aqui na verdade? Como que eu vou medir isso aqui? Metro cúbico, né? Oficialmente, metro cúbico, porque é lado vezes lado vezes lado. Portanto, lado vezes lado, lado ao quadrado, que é a área. Então eu tenho essa face aqui. E me multiplicando por por esse outro lado, que é metro também. Então, metro, metro quadrado, metro cúbico, eu tenho o volume, eu defino o volume. E então não faz o menor sentido também eu pensar em 1 metro cúbico para a direita, 1 metro cúbico para a esquerda. Também, então, volume, tá? Que é o que nós temos aqui. Volume, ele é uma grandeza escalar, correto? Então, massa, tempo, distância, área, volume, são grandezas escalares. Por quê? Porque eu não precisei definir para elas ficarem completas, nem direção, nem sentido. Eu só precisei falar qual que é a unidade e qual é o valor dela. Por exemplo, 1 litro. 1 litro
Eu tenho tanto o valor, a unidade, né? Valor, perdão, a intensidade, 1, e tem o litro, que é a unidade que define essa grandeza. Ok? Vamos para mais uma aqui então. E se eu pensasse agora em velocidade? Por exemplo, estou trazendo um avião aqui para gente, um dos aviões mais rápidos do mundo, tá? Um avião militar. Ele quebra, ele passa em várias vezes a barreira do som. E eu falo para você assim, ó, esse avião passou por aqui a 2.500 km por hora. Eu estou falando então em velocidade, não é verdade? Então eu tenho aqui, ó, velocidade. E quando eu penso em velocidade, se um avião passou por aqui a 2.500 km por hora, para onde que ele foi? Ele pode ter passado subindo, ele pode ter passado na diagonal, ele pode ter passado horizontalmente para a minha direita, e se eu olhar para a esquerda não vou encontrá-lo. Não é verdade? Então, só a velocidade, falando em quilômetro por hora, por exemplo, na verdade a unidade oficial é metro por segundo, eu posso converter isso para quilômetro por hora. Essa grandeza não se define sozinha dessa maneira. 2.500 km por hora não me diz muita coisa. Eu preciso saber para onde que é essa velocidade para poder encontrar esse objeto ou determinar uma futura posição dele. Portanto, eu preciso saber também direção e sentido dessa grandeza. Portanto, ela é uma grandeza que nós vamos chamar de vetorial. Perfeito? Assim como a aceleração, que é muito facilmente, geralmente as pessoas confundem bastante aceleração com velocidade. A aceleração é o como a velocidade varia. Então eu posso pensar, por exemplo, num Fusquinha anos 60 e ele chega a 100 km por hora. Só que ele vai levar aí 30 segundos para fazer isso. Na melhor das hipóteses, você enfiar o pezão lá no acelerador, ele vai de 0 a 100 em 30 segundos. O que não é verdade para uma Ferrari, que vai em 3 ponto alguma coisa segundo. Os dois chegam a 100 km por hora, os dois têm a mesma velocidade. O que eles têm são acelerações diferentes. Quanto tempo leva para chegar numa determinada velocidade? Então a aceleração da Ferrari é muito maior que a aceleração do Fusca, porque ela levou menos tempo para chegar naquela velocidade determinada que eu falei em 100 km por hora. Esse aqui é um caso típico de aceleração. Eu tenho uma nave espacial da NASA indo em direção à ISS, International Space Station, ou Estação Internacional Espacial, e ela estava inicialmente parada aqui embaixo. Ó, a velocidade inicial dela era 0 metro por segundo. Até a hora que os foguetes foram acionados e ela começou a subir, acelerando. Então a velocidade dela aqui final, eu já sei que é maior do que 0 metro por segundo. Então ela está mudando de velocidade. Só que eu posso mudar de velocidade em direções e em sentidos diferentes. Nesse caso, qual que é a direção e o sentido da aceleração? Para cima, vertical para cima, né? Direção vertical, sentido para cima. E vamos pegar um exemplo agora, né? Algo que fosse o oposto a isso. Já que eu posso acelerar para cima, eu também posso acelerar para o lado, horizontalmente, como eu te dei o exemplo do Fusca e da Ferrari. Será que eu posso acelerar para baixo? Claro que pode. Pega uma borracha e solta. A gravidade puxa ela para baixo. Então a gravidade, a força da gravidade, a gente consegue calcular a aceleração da gravidade. Então vamos imaginar aqui, ó, que se nós estamos num balão, e olha que lindo meu balão. Isso aqui é meu balão, correto? E se nós jogarmos um objeto daqui, vamos imaginar essa bola, ela vai cair e a velocidade dela vai aumentando, certo? Então ela tem uma aceleração vertical para baixo. Então a aceleração, que é essa grandeza que nós estamos vendo aqui, deixa eu anotar para a gente, aceleração, ela não só precisa do valor dela, que é a intensidade, não só da unidade, como também precisa de direção e sentido. E só lembrando, a unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Então, a aceleração é uma grandeza vetorial. Perfeito? Por último, vamos analisar, mas não menos importante, né? Uma grandeza que
que não só, não que as outras não sejam, mas essa a gente estuda muito em física. Velocidade também sempre está estudando, o tempo está sendo levado em consideração, massa também. Mas principalmente no ensino médio, eu falo porque a gente estuda às vezes no primeiro ano, quando chega no terceiro ano, ali com conteúdo de força magnética, essas coisas, as pessoas acabam esquecendo que ela é uma grandeza vetorial. Então, o estudo de grandezas vetoriais e o estudo dos vetores, ela é utilizada durante o ensino médio inteiro, correto? E é por isso que é importante realmente ter entendido o conceito de grandeza vetorial e grandeza escalar, ok? Então, olha esse caso aqui. A moçoila, aqui, está empurrando um carro. Então, ela está fazendo uma força. Será que eu poderia falar que força é escalar? Pois ela faz uma força aí de 1000 newtons. Mas ela pode fazer uma força de 1000 newtons para cima, para baixo. Eu preciso de direção e sentido aqui. No caso dela, ela está fazendo uma força de 1000 newtons horizontalmente para nossa esquerda. Então eu estou abreviando aqui F de força. Então, 1000 newtons, ok. Para onde? Para baixo, para cima, para a direita, para a esquerda, diagonalmente? Como que é isso? Né? Então, força, tá? Força também é uma grandeza vetorial. Eu posso defini-la com... Posso não, eu devo defini-la como um vetor. Então, só recapitulando o que nós precisamos para ter uma grandeza vetorial. Para ter uma grandeza vetorial, nós precisamos de 4 elementos, certo? A intensidade, certo? A unidade, então, se é metro por segundo, se é quilômetro por hora, se é newton, então eu preciso também da unidade. Eu preciso saber também a direção. E eu preciso também saber o sentido. Então, uma grandeza vetorial, ela só é completamente descrita se eu possuir essas 4 características dela. Ok? Na próxima aula a gente vai estar um pouquinho mais de detalhe o que é um vetor, agora sim, um vetor, não a grandeza vetorial em si. Então a gente tem que saber quais são as grandezas vetoriais, e elas são lógicas, você não precisa decorar tudo isso que eu te falei. Na verdade, se você usar a lógica para isso, você consegue definir, tá? Na próxima aula, então, a gente vai ver o que é um vetor especificamente, como ele se comporta, qual o tamanho, o que significa o tamanho, como a gente faz para mostrar a direção e sentido dele. Para nas próximas aulas, sim, começar a fazer operações matemáticas com esses vetores. Soma, subtração, certo? A gente se fala em breve. Te vejo mais tarde.